sou o Roberto Alvarez, sou médico aqui da PR4, sou gastroenterologista e sou endoscopista digestivo. A gente está aqui para a segunda edição do Conversa com Especialista sobre câncer de intestino grosso. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, que ano passado a gente contou com mais 2 colegas, e para a gente ter mais eventos, a gente espalhou um pouquinho. O meu colega Vitor Mendes, que é gastroenterologista, ele vai estar presente em outra apresentação exclusiva dele. Então, para compensar isso, eu pensei em fazer aqui alguns vídeos que vão dar uma ideia geral, algumas animações, colocar alguns dados, e depois eu e o Alan vamos para a parte das perguntas, né? Eu sou gastroenterologista desde 97, e então eu acompanhei muita coisa da mudança, assim, das questões ligadas ao câncer de intestino e aos métodos de investigação. A gente está realmente numa idade de ouro, assim, e são oportunidades muito importantes, e a gente vai contextualizar isso tudo. E é engraçado só apresentar uma informação para não parecer que a gente se perdeu tanto. A ideia era fazer isso semana passada, a gente tinha programado para a semana passada, que era dentro do Março Azul, que é o mês de prevenção do câncer coloretal. Mas eu acabei me esquecendo, mesmo com 25 anos aqui de MPF, que temos a Semana Santa ali prolongada. Então, por isso, o Março Azul do MPF vai ser agora em abril. Mas o espírito está preservado, né? Então, a ideia que a gente tem inicialmente aí é apresentar um documento aqui. Vamos ver aqui. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Se você tem entre 50 e 70 anos, então essa mensagem é para você. É tempo de cuidar de sua saúde intestinal. Você sabia que o câncer de intestino é o terceiro mais frequente entre os brasileiros? Por isso, estamos mobilizando o país, de norte a sul, durante todo o mês de março. Estamos convocando toda a população para essa parceria de consciência e prevenção. O câncer de intestino surge de forma silenciosa, mas a boa notícia é que podemos prevenir através de um exame super fácil e eficiente. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, que pode chegar até 90% na maioria dos casos. Pergunte ao seu médico sobre quais exames podem ser feitos e peça a ele para te informar sobre o teste FIT. Firmar essa parceria é uma escolha a favor da vida. No Março Azul, você e seu médico formam uma parceria que salva. Faça a prevenção e vamos juntos evitar o câncer de intestino. Compartilhe este vídeo com quem você quer bem. Gente, o vídeo apareceu para vocês? Sim, novamente, Roberto. Excelente. Então, a gente conseguiu já mostrar o vídeo, que é para dar o clima de qual que é a ideia. Então, assim, nas questões de prevenção, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do racional, porque acerca do porquê o câncer de intestino tem esse aspecto muito importante e é uma oportunidade grande de prevenção, que tem a ver com o acesso ao tubo digestivo e a forma como que ele se desenvolve, tá? Sim, por favor. Eu vou mostrar aqui alguns dados aqui para tentar contextualizar isso num outro vídeo, tá? Vamos para o outro vídeo, então. Então, pode fechar isso. Interromper o compartilhamento, né? E a gente vai para um outro videozinho aqui. Tela, né? E aqui, esse Pode a gente fechar. fecha e tem o outro vídeo que está na apresentação, acho, né? Acho que está na apresentação. Aberta, ele não está? A apresentação está aberta. Aqui. Está aparecendo a apresentação? Tá? Tá. Então, acho que o vídeo seguinte está na apresentação. Acho que é esse aqui. Então, vou traduzir para vocês esse vídeo, tá? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, é um vídeo da Cleveland Clinic e eu achei uma animação muito interessante, assim. Eu traduzo para você, gente. Colon cancer is one of the most common cancers in people of all genders, and the third leading cause of Terceira causa de morte nos deaths Estados in the Unidos. United States. Nearly everyone is born with a colon. Esse é o which, along with your intestino rectum, grosso. Quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando de intestino grosso e reto. cells that line the colon
a key part of the digestive system. E aí o aparecimento do pólipo. And grow Isso que é importante. Essas são as lesões precursoras do câncer na maior parte dos casos. Elas são silenciosas e elas podem ir crescendo sem nenhuma manifestação clínica. Algumas situações aumentam o risco. Aqui a gente tem o exame de colonoscopia, que é o exame padrão ouro para o tratamento e para a prevenção, porque ele permite remover aquelas lesões. Aqui a gente está falando de sintomas de alerta, que a gente chama de red flags, mas ele pode ser assintomático. Aqui ele fala de um sintoma que é a mudança do hábito intestinal, diarreia, constipação ou incontinência, mas a minha ideia é mostrar as imagens e depois entrar mais nos sintomas. Sangue nas fezes, que é um exame, um sintoma que deve ser bastante valorizado. Então aqui ele recomenda sempre que tiver sangramento nas fezes conversar com o médico, não assumir que seja outra doença. Anemia de causa inexplicada, geralmente com deficiências de ferro, podem cursar com fraqueza e cansaço, por perda sanguínea, por pólipo ou tumor. Pessoa anêmica pode sentir muito cansada, com muita falta de ar, com dificuldade de fazer suas atividades diárias. Aqui o sintoma é dor abdominal ou estufamento, e aqui perda de peso inexplicada. Vômito não é um sintoma aqui que foi muito comum de apresentação, são casos mais avançados. Aqui diz a importância do rastreamento, que é os exames preventivos. Aqui a gente tem uma demonstração da colonoscopia em 3D, que eu achei muito bacana. Está andando pelo intestino grosso junto com o aparelho. E aqui tem testes alternativos, que é o PIT, que se falou que é o teste imunoquímico. Aqui o aspecto, o risco aumentando com a idade, chegando ao pico aos 66 anos. História familiar, levando também um aconselhamento com os médicos. Nos Estados Unidos, ser negro aumenta o risco, aumenta lá os exames mais precocemente. Fatores de risco que a gente vai entrar depois, mas eu gostei do vídeo, porque ilustra bem. Diabetes é um fator de risco, que é pouco conhecido. E essa é uma mensagem importante. Qualquer um pode ter câncer de intestino, independente da história familiar e dos hábitos. Colon cancer can be deadly, but data shows that early screenings are saving lives by detecting colon cancer earlier than ever before. Isso que é o fantástico. So know the signs, stay vigilant, and get screened. Essa combinação de fazer os exames de forma preventiva, estilo de vida saudável, né, reconhecer o risco, reconhecer os sintomas através da sua própria leitura do que está acontecendo, pode modificar a evolução do câncer. Esse exame preventivo, quando a gente vai comparar com outros exames, são mais comuns, e o SUS, por exemplo, não tem rastreamento no Brasil para câncer de intestino. Para a mama que tem, a redução em mortalidade é de 30%. Para o câncer da próstata, a redução de mortalidade é de 20%. Para o câncer de intestino, ela pode chegar em algumas séries a 56% de redução de mortalidade ou até 80%, interrompendo essa sequência de eventos. É uma combinação de fatores e tem um aspecto que é a gente entender o risco da pessoa e tem maneiras de estratificar esse risco, né? E isso vai determinar quais os intervalos para iniciar os exames e também vai falar a respeito de quando repeti-los, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha da apresentação de slide aí, gente. Então, aqui, essa ideia de parceria que salva, médico, paciente, cada um fazendo o seu papel e atuando de forma ativa, né? Porque no intestino é muito comum as pessoas, por tabu, por medo, protelarem seus exames. Todos os dias eu vejo pacientes com 70 anos ou octogenários que nunca fizeram uma colonoscopia. E isso é uma coisa que complica, às vezes, a tomada de decisões em casos em que a pessoa tem um estado de saúde mais debilitado, além de aumentar o seu risco. E a questão de detecção precoce é muito importante. A gente vê
ainda os casos muito avançados. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora da questão... Entendi. O que é isso aqui? Bom, deixa aqui ali em cima. Só para vocês entenderem a anatomia, né? O aparelho digestivo, na verdade, o intestino grosso começa ali do lado direito, né? Tudo seco. E ele vai subir. Acho que tem algum microfone aberto. E ele vai subindo, então, né? Para o lado esquerdo, né? E vai, então, concluindo no reto e no ânus. O câncer de canal anal é outro diagnóstico e difere um pouco os tratamentos do câncer de cólon e do reto, né? O reto, então, a parte terminal ali, os últimos 20 centímetros do tubo digestivo. Só que a coisa é muito mais complexa. Aqui vocês estão vendo junto ali em cima o estômago, os órgãos linfáticos, as camadas musculares do intestino, né? O peritônio, né? E tudo vai depender da questão da progressão da lesão e até onde ela invade ou cresce, né? Com relação à capacidade de cura e a resposta em 5 anos ao tratamento. A cura, em geral, é a avaliação após 5 anos do início do tratamento. Então, aqui um pouco mais da anatomia, aqui o peritônio, o aumento, que é, por vezes, nas cirurgias mais avançadas, tem que, inclusive, retirar várias dessas camadas, né? Aqui a complexidade dos vasos sanguíneos, porque a invasão linfática e a distribuição de metástases são lesões em órgãos outros, especialmente o fígado. A drenagem ali azul é da veia cava, vai em geral para o fígado, torna os quadros mais agravados de prognóstico mais complicado. Mas, felizmente, o tratamento melhorou muito. A gente tem muito novas drogas para isso. Então, aqui a gente está vendo o crescimento do câncer, e aqui as camadas do intestino, e o câncer crescendo em vários estágios, em que ele é muito inicial, em que é possível a cura só pela endoscopia, e estágios progressivos, em que os tratamentos vão mudando, por vezes, para tratamentos cirúrgicos e tratamentos que podem necessitar quimio-radioterapia prévia à cirurgia para encolher o tumor, e, eventualmente, nas lesões muito avançadas, que invadem, inclusive, a cavidade abdominal, com implantes no peritônio, por vezes só tratamento quimioterápico e radioterapia paliativa. Bom, então aqui a mesma sequência, ligando as escalas de cura, e vocês podem ver, então, que as questões de crescimento do pólipo podem levar a mudanças celulares. Então, o que acontece aqui é que as células do intestino, por vários fatores, vão sofrer mutação no seu DNA e vão se multiplicar de uma forma diferente, uma série de genes que a pessoa pode ter ou não ter, e de forma esporádica desenvolver essas mutações, e as células vão crescer de forma diferenciada e descontrolada, não tem a apoptose, que é a morte celular. E as células vão tendo aspectos cada vez mais atípicos até caracterizarem um quadro de neoplasia. Antes disso, elas podem passar por alterações, que é a displasia leve, que é os pólipos bem benignos, e a displasia de alto grau. Aqui um câncer que é curado, né? Esse é um câncer que eu já peguei pacientes assim, que a gente corta ali aquele pedículo, né? O tumor está limitado àquela camada superior e o paciente está curado, né? Já que ele não invade ali a submucosa, está ligado à muscular da mucosa. Hoje em dia, a gente tem excelentes centros de tratamento endoscópico no Brasil, e os limites de tratamento colonoscópicos aumentaram. Assim, técnicas que só se faziam no Japão, como dissecção da submucosa, tiram um pedaço grande do intestino, permitem a remoção de pólipos muito grandes, que antigamente só se tiravam por cirurgia. Então, a gente está realmente assim, uma série de inovações e aperfeiçoamentos, e, por vezes, a gente pode ter que recorrer a super especialistas, mas se consegue fazer muita coisa no tratamento do câncer de intestino, inclusive sem cirurgia, nos casos iniciais. Então, a importância, já que muitas vezes é silencioso, de se fazer os exames. E aqui, de forma bastante simples, né, a gente mostrando os vários estágios da doença, né? E aqui, por fim, a gente tem a doença
no seu estágio avançado, ali no último quadro à direita da segunda coluna, com metástases pulmonares, inclusive, e a gente vai ver que isso aí vai ter um impacto aí na sobrevida da pessoa, né? Então, o impacto é muito grande, vou trazer alguns números para vocês, mas vocês vão entender por quê, né? A gente já falou que a terceira neoplasia mais frequente, ou segunda, se a gente descartar os tumores de pele não melanoma, causa uma mortalidade muito grande por câncer em 8 mulheres, tem um impacto financeiro enorme, previsto em 2 bilhões. Então, fazer os exames preventivos é custo efetivo, até para o paciente. Os tratamentos que vai ter que pagar depois são muito mais caros, né? Quando tem coparticipação, do que fazer uma colonoscopia preventiva. E então a gente ainda tem, infelizmente, isso que nos Estados Unidos a estatística é diagnóstico em fase avançada em 65% dos casos, no Brasil em 85%. Tem casos, às vezes, que a pessoa vai por obstrução intestinal à cirurgia de emergência, abre, tem câncer e fecha, não tem o que fazer, né? São casos, assim, muito, muito, muito avançados, né? Bom, então, esse dado é interessante na ideia de que todo mundo pode ter o câncer, então isso interessa a todo mundo, né? E algumas pessoas com risco aumentado, mas, de qualquer maneira, existe a ideia dos exames preventivos para todos. A gente tem que conseguir, dentro de uma racionalidade, selecionar quais pessoas, quando iniciar, com quais sintomas, que exames escolher, né? E com que intervalo de segurança repeti-los, para evitar o que a gente chama de câncer de intervalo, que é quando faz uma colonoscopia normal, ou com achados mínimos de pólipos, e repete o exame seguinte e tem um câncer. Isso é muito infrequente, talvez menos que 3% dos casos, mas pode acontecer porque nenhum exame é infalível. Então, aqui, mais algum dado do impacto disso, e a questões relacionadas à cura, que pode acontecer, e dependendo do diagnóstico precoce, que é uma coisa que deve ser enfatizada. Eu vou trazer uma coisa muito interessante para vocês daqui a pouquinho. Aqui é sobrevida média, né, gente? Então, quando tem lesão à distância, em 5 anos é só 15%, mas já foi muito menos, já foi alguns meses. Hoje em dia, às vezes, se faz, inclusive, cirurgia de metástase hepática, tem anticorpos monoclonais, tem uma série de medicações que não são só quimioterapia, que permitem que essa doença, assim, estabilize e se comporte mais ou menos como uma doença crônica, né? E quanto mais localizado, maiores as chances de cura. Então, é uma doença que tem um excelente prognóstico, desde que diagnosticada precocemente. Então, um dado interessante aqui, né, que eu trouxe para vocês, que é, assim, qual o risco, assim, que quem tem uma pessoa com câncer na família tem com relação à população geral de também ter câncer? Se o familiar é de primeiro grau, pai e filho, né, primeiro grau é pai e filho, 2,4 vezes. Tem mais de uma pessoa na família, aumenta para 4,2 vezes. Quando a gente vai ver as questões genéticas, as síndromes genéticas que têm uma grande transmissão e são raras, vão aparecer, às vezes, síndromes de centenas de pólipos, síndrome de polipose edematosa familiar, e às vezes aos 40 anos, 100% das pessoas vão ter câncer de intestino, as colectomias, retiradas do cólon profiláticas podem ser necessárias, a 1% só. Daí tem a síndrome de Lynch, que é uma síndrome que não tem essa quantidade grande de pólipos, a evolução é mais rápida, precisa de um acompanhamento mais cedo, e hoje em dia existe testagem genética do paciente índice, aquele que tem o tumor, e os médicos costumam avisar os familiares e recomendar, né, a necessidade de testes genéticos adicionais para um rastreamento de outros tumores que podem vir acompanhados. Depois a gente vai falar um pouquinho da síndrome de Lynch. Então, o risco de ter um pólipo numa colonoscopia é mais ou menos de 35% para uma pessoa normal, né, de risco médio, sem a história familiar. E fazer uma colonoscopia seguinte, por que é necessária? Porque um próximo pólipo vai aparecer em no mínimo 30% das vezes. Quem faz um pólipo, no caso, a gente está preocupado nos adenomas, que é um tipo específico de pólipo, existe o pólipo hiperplásico, que tem um potencial de malignização muito pequeno, e existe também o pólipo serrilhado, que é o pólipo céssio serrilhado e o adenoma serrilhado tradicional.
São pólipos novos que têm uma implicação maior. E às vezes tem as lesões planas, são outras apresentações também mais difíceis de detectar. Mas então quem faz pólipos geralmente vai fazendo pólipos, né? Ou muitas vezes vai fazer pólipos, e os exames subsequentes, tendo pólipos ou não, e a história familiar, vão ditar o período de intervalo de repetição. E tem esse aspecto muito importante, né? Que houve uma mudança nos últimos 20 anos em que os pacientes mais velhos, provavelmente por questões de rastreamento, estão tendo menos câncer de intestino, que está crescendo nos pacientes mais jovens, pacientes com menos de 50 anos. Isso levou algumas sociedades a mudarem, e no Brasil tem sido a recomendação, mudar a idade de rastreamento, do início do primeiro exame para o paciente sem história familiar, sem sintomas, para 45 anos de idade. Aumentou em 20%, eles agora superfazem 20% desses quadros de câncer, as pessoas nessa faixa etária, né? E tem um dado interessante, assim, que eu encontrei revisando a bibliografia, que em comparação com a pessoa que nasceu em 1950, quem nasceu em 1990 teria uma chance 4 vezes maior de câncer de intestino. E vai se apresentar de maneira um pouco diferente. Vai se apresentar mais do lado esquerdo do que do lado direito. O lado direito é mais silencioso, pode dar mais questões de anemia, e do lado esquerdo pode dar mais sintomas de alteração do hábito e sangramento. E dor também, né? Bom, vamos adiante aqui. Aqui é um estudo que foi polêmico, que mostrou um estudo de vida real, que saiu num jornal importante que é o New England, e ele deu um impacto menor que o esperado para os estudos observacionais na prevenção do câncer de intestino, mas tem uma série de aspectos relacionados ao número de pessoas que aderiram ao exame. Para vocês terem uma ideia das pessoas que foram convidadas nos países nórdicos para participar, foi oferecidos a eles colonoscopia, só 50% quis fazer o exame. Então, a gente tem que pensar, às vezes, em outras alternativas, porque qualquer exame preventivo, e a gente tem que ver individualmente o que melhor se adapta ao paciente, é melhor que exame algum. E aí entra o FIT, que falaram que é o teste imunoquímico, é um teste que eu peço bastante, é um teste de repetição anual. A gente vai entrar de novo, acho que em seguida, nesse aspecto aqui, então. Mas a gente vê uma baixa aderência dos pacientes à colonoscopia, porque eles têm medo, porque eles têm receio, porque eles ouvem que a vizinha fez e passou mal, ou porque o preparo é muito desagradável, é muito desconfortável. Eu vou mostrar aqui, e eu acho que isso aqui, então, é bem interessante, um relato que eu fui trazer de uma paciente que eu acompanhei, né, com câncer de intestino. Vamos ver se eu acho aqui. Tem que fechar isso aqui, né? Vai lá na apresentação e fecha. E eu vou agora aqui, nesse aqui, né? Compartilhar a tela. E agora vai nesse aqui, tela. Não, tem um compartilhamento. Agora, isso, tela lá em cima, isso. Esse aqui? Isso. Não. E eu vou nesse aqui agora? Isso. Uhum. Esse aqui? Uhum. Uhum. Tá. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Oi. Saiu aqui a dona Lucília. Vocês estão vendo? Ela teve, assim, a gentileza de poder nos receber e a gente quer conversar um pouquinho sobre a história dela, né? Porque a gente está no mês de prevenção do câncer de intestino, grosso e reto, né? E acho que é bem importante a gente trazer esse desenho, que passou pela doença, mensagem que pode dar, experiência. A doença é muito prevalente, até está com segunda maior frequência de homens com mulheres no nosso país. Então, qualquer um pode ter. Tinha história da família do intestino? Ninguém. E a senhora começou a fazer algum exame preventivo ou teve sintomas primeiro? Como é que as coisas aconteceram? O primeiro sintoma que eu tive, né, foi sangue nas fezes, e daí que eu procurei o gastro, eu achei que era hemorroida. Eu tinha 55 anos, né, e aí o médico me perguntou, eu já tinha feito colonoscopia, e aí eu disse que não, né, daí ele disse que já estava na hora de fazer a colonoscopia, e aí eu fiz. Então, no primeiro momento, quando o médico estava com o exame na mão, e ele, no olhar dele, eu vi que
não era uma notícia boa. Mas ele disse que eu deveria procurar um especialista. Automaticamente eu saí do consultório do gastro e procurei o proctologista. Eu já tinha um câncer, ele conseguiu tirar todo ele, né? E o outro, então no reto, ele disse que não tinha como tirar, né? Que eu teria que fazer quimioterapia, radioterapia. E aí ele explicou que então eu deveria fazer outros exames, deveria procurar oncologistas, né? Eu teria que ter um oncologista para quimioterapia e um para radioterapia. Então foram 10 semanas de tratamento. E uma das coisas que a gente fica se perguntando, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado, né? Não dá para ler na internet, porque se a gente lê as notícias na internet, a gente entra em pânico, né? E aí eu optei, então, em ficar só com as informações dos médicos. E eu acho que isso foi o que me ajudou bastante, sabe? De encarar a doença. Bom, estou doente, agora vou ter que me curar, né? Sabia que as chances não eram 100%, né? Então, eu corri o risco de eu não me curar e ter que fazer uma cirurgia. Isso o médico deixou bem claro, né? Mas eu acho assim, o que eu posso dizer também é que a confiança dos médicos, sabe? A maneira como eles tratam a doença e a realidade. Então, eles me deram, assim, várias alternativas. Olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que você acha? E sempre assim, né? Consultando não só eu, mas a família, né? Os filhos e o marido juntos, assim. Essa abordagem é importante, para que informadas são consultas, são decisões compartilhadas, né? Exatamente. Baseadas em informações, né? E o lema, inclusive, da campanha de prevenção do câncer de 2024 é essa parceria entre o médico e o paciente, né? São os dois juntos, né? Atuando no tratamento da prevenção da doença. Então, essa combinação de forças é mais eficaz do que cada um isoladamente, né? Exatamente. O paciente ser ativo no seu tratamento também é muito importante. Em novembro, o médico me disse, né, o proctologista me disse que eu estava realmente curada, que não tinha nada mais, né? E agora vocês continuo fazendo os exames a cada 3 meses, não todos os exames, né? Mas aqueles exames de rotina no proctologista, né? E é um alívio quando ele fala, né? Mais se detecta a doença, por isso de valorizar os sintomas, né? Uhum. Melhora a resposta ao tratamento, né? E só para dar um fechamento, assim, para as pessoas que vão nos ouvir, se a senhora tivesse que dar uma mensagem, assim, a respeito dos aspectos de prevenção da doença, assim, o que a senhora diz sobre o enfrentamento da doença, né? Eu acho assim, essa mensagem, sabe? Confiar nos médicos. Isso é muito importante, porque é muito comum no consultório a gente recomendar colonoscopias para os pacientes, eles ficarem protelando o exame, com medo do resultado, com medo da preparação, isso não ajuda em nada, né? Então, acho que ter essa confiança de que o médico exame ele é seguro, é necessário, né? E fazer em tempo hábil, né? É muito importante. Isso eu escutei do proctologista também, assim, que ele disse, o que foi bem importante para ti foi que, assim que você foi tendo os diagnósticos, você foi rápido fazer os exames e você não esperou. Você enfrentou a doença, né? Então, foi uma das coisas que ele me disse. E eu queria dizer uma outra coisa também, assim, que a colonoscopia não é aquele bicho de 7 cabeças, como dizem, né? É um exame que não dói, a gente não sente nada, nada mesmo, né? Tem o preparo inicial, mas assim, tem outros exames que a gente também tem o preparo inicial, eu acho que é um exame que aquele preparo inicial faz parte. E eu escutava muitas pessoas dizer assim, mas dói para fazer, depois tu fica dolorida, coisa e tal. Não, não dói e não fica dolorido. Muito obrigado. Acho que é isso. Aqui vai pegar? Pois, gente, deu para ver o vídeo? Beleza. Então, eu achei que foi bem interessante, assim, porque ela traz algumas mensagens muito importantes. Essa paciente, assim, ela foi muito assertiva e ela teve uma resposta muito boa aqui no radioterapia. Fui eu que encaminhei ela para o procto, que eu achei que ela ia para a cirurgia, né? E foi muito importante, assim, essa velocidade que, às vezes, a gente vê uma resistência das pessoas, né? E esse tratamento é um tratamento, assim, que ele é de uma equipe multiprofissional, que vai participar, como ela mesma falou, o oncologista,
radioterapeuta, principalmente nas questões ligadas ao reto, mas também outras questões ligadas ao câncer do cólon também, e o proctologista, né? Bom, eu acho que as principais mensagens estão aí. Uma das coisas importantes a gente falar é essa questão da leitura do próprio corpo, né? E do envolvimento ativo das pessoas. E que deu para ver, né, que tirar um pólipo é muito melhor que tratar um câncer, né? E então acho que as coisas assim estão bastante demonstradas do ponto de vista da relevância, da importância e do impacto individual, né? Como isso pode mudar a vida das pessoas, e algumas escolhas que a gente faz, elas vão reduzir a chance da gente passar por essa experiência que a gente gostaria de evitar, tanto conosco como das pessoas que a gente gosta, né? Vamos voltar para o Alan, então, que agora a próxima etapa é perguntas, né, Alan? Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Alan Ferreira, sou da Secretaria de Saúde da PGR, sou analista de saúde e gestor de projetos na Secretaria. Primeiro, Roberto, já que você tocou nesse assunto da ligação médico com o paciente, né, foi muito interessante ali no vídeo, quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz, estamos aqui com mais de 80 pessoas acompanhando esse mais um evento de promoção de saúde, e esse é um dos objetivos da Secretaria de Saúde, é levar para os integrantes do MPF os profissionais de saúde mais perto deles, apesar da limitação de recursos humanos que o Ministério Público tem atualmente. Nós fazemos esse tipo de evento exatamente para aproximar o profissional de saúde a todos os integrantes do MPF. Nós recebemos, Roberto, 41 perguntas no total, e você já compilou muitas delas. E além disso, também temos perguntas aqui no chat. Algumas delas você até durante essa primeira explicação já respondeu, mas vamos tentar aqui passar por todas elas para fazer. Eu faço questão da gente dar resposta para todos que enviaram as perguntas antecipadamente e também para aqueles que estão aqui conosco acompanhando o nosso evento, tá bem? A primeira pergunta, Roberto, que já está aqui na tela para todo mundo, a pessoa diz assim: tenho 36 anos de idade e um histórico de constipação intestinal crônica desde a infância. Essa pessoa deve iniciar algum tipo de exame preventivo, e constipação crônica é um fator de risco para o câncer? Bem, veja bem, Alcin, esse é um quadro bastante comum, né? A gente tem que entender que muitos sintomas não são específicos para a neoplasia, né? Faltam alguns dados, como a história familiar, né? Mas aparentemente ele não tem nenhum sinal de alarme. Seria a mudança do funcionamento intestinal recente, né? Tornando-se mais constipado progressivamente, com fezes mais afiladas, né? É um comportamento crônico, né? Provavelmente ele tem um transtorno funcional, que é a constipação crônica idiopática, um diagnóstico benigno, que não precisa de nenhum exame específico nessa faixa etária. Eventualmente se faz alguns exames que poderiam, de laboratoriais mínimos, assim, né, para ver se tem anemia, algum fator inflamatório, eventualmente sangue nas fezes. E a constipação em si não é um indicativo, mas talvez ela possa, em outras circunstâncias que não a dele, que a gente acha que ele tem alguma coisa de motilidade intestinal crônica, está relacionada a uma saúde intestinal não tão boa. E também do ponto de vista do surgimento do câncer do intestino, a gente tem a ideia que naquele microambiente intestinal, se a gente deixar algumas substâncias com potencial carcinogênico que advém da nossa alimentação e também daquelas bactérias que temos no intestino que poderiam causar algum dano genético, quanto mais tempo ficar exposto, pior. Então, seria interessante ter um trânsito mais rápido, em teoria, com proteção, mas não entram exatamente como fatores de risco para câncer. Os fatores de risco para câncer, né, tradicionais, e surgem cada vez mais, é aquela questão da história familiar, né, especialmente quando a gente tem um familiar em primeiro grau, que é pai e filho, né, mas também pode ser em segundo grau, dois ou mais, aí aumenta o risco, especialmente quando tem câncer, e especialmente com menos de 60 anos, esse câncer inicial,
ou quando tem um pólipo chamado adenoma, que é uma informação muito difícil, geralmente os pacientes não sabem, né? E, então, isso é um fator genético que aumenta o risco, mas aquelas outras síndromes de polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch, que são muito específicas, né? Eu acho que isso deve ser levado em conta quando a gente tem múltiplos cânceres familiares, né? Então, quando tem uma família que várias pessoas, três pessoas em 2 gerações com câncer, pessoas com menos de 50 anos com câncer, uma delas é pai e filho, e a gente pode ter câncer no cérebro, câncer no aparelho urinário, câncer do estômago, câncer no intestino delgado, câncer de endométrio. Quando esses vários cânceres se apresentam, até câncer de cérebro, pode haver, então, a necessidade, e esse dado interessante familiar, levar para o médico. Ter esse conhecimento familiar ajuda na consulta. Então, fazer essa recall de informações com os familiares, quando a pessoa vai consultar, ajuda muito o médico. Muita gente não sabe, né? Então, tem a questão familiar, genética, 25% dos casos, né? A gente vai ter obesidade é um fator, a obesidade está ligado a hormônios que podem alterar a flora intestinal, está ligada a um trânsito intestinal lento, está ligado ao intestino pró-inflamatório. A diabetes, de uma maneira parecida, também foi detectada como um fator de risco. A gente tem uma idade superior a 45 anos como um fator de risco também. A gente tem também doenças inflamatórias intestinais, que é retocolite ulcerativa e doença de Crohn, especialmente quando não tratadas, especialmente a retocolite a partir do 8º ano, quando tem pancolite, né? Ela aumenta, que é todo o intestino inflamado, né? Aumenta o risco de ter doença, ter carcinoma coloretal, né? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Obesidade, diabetes, sim, tabagismo, sedentarismo e excesso de consumo alcoólico. São fatores de risco, junto com uma dieta, obviamente, que é rica em gorduras, porque dieta bem gaúcho. Dieta rica em gorduras, dieta rica em carnes vermelhas. Essas carnes são grelhadas, assim, passam por processo de carbonização. Tem mais gordura e carnes processadas, assim, comer bacon, comer salsichão, comer presunto e alimentos ultraprocessados. Então, são coisas que estão ligadas a fatores de risco, né? Mais estabelecidos para câncer de intestino, né? Então, no caso dessa pessoa, eu acho que se ela está desconfortável, vale a pena sempre consultar com o médico, ele vai avaliar caso a caso. Acho que ele provavelmente tem um quadro funcional, eventualmente algum exame que ajude, né? Mas no fim, a pergunta principal, se ele deve iniciar algum tipo de exame preventivo, eu, nesse contexto, faria... parece que é igual, Norris. A Norris fez uma pergunta que apareceu ali, né? Parece que é igual. Então, eu provavelmente faria uma avaliação para os transtornos funcionais, né? Eu acho que ele não precisa fazer uma colonoscopia, mas cada caso é um caso, eu não posso responder especificamente a situação dele. Eu acho que sim, é interessante consultar com o médico para ele poder entender o padrão, né? E poder dar a recomendação mais adequada, porque a gente não tem todas as informações. Obrigado, Roberto. Tenho certeza que tu já até respondeu as perguntas que tínhamos aqui sobre alimentação, né? Aquilo que estava mais ligado a fatores de risco, hábitos alimentares mais ligados ao câncer do intestino, mas ainda sobre os sintomas. Temos aqui uma segunda pergunta, que diz assim: evacuações incompletas ou necessitando de muitas idas ao banheiro, né? Idas constantes, com fezes às vezes finas, muita flatulência. Isso são indícios de um possível câncer de intestino? Se não for, que tipo de tratamento deveria buscar? Bom, aí, de novo, a gente entra no contexto que a gente tem informações assim que não são tão específicas sobre a faixa etária, né? Mas se essa modificação, pelo que eu entendi, acontece, ela é recente, ela merece atenção, né? Acho que esse paciente deve, né, procurar o médico, né? E ele vai entender dos diagnósticos diferenciais e, eventualmente, dependendo da faixa etária, pedir uma colonoscopia, né?
ele pode ter outras causas, né? Ele pode ter coisas associadas à desbiose, mudança de flora intestinal, ele pode ter uma intolerância à lactose, ele pode ter o bloating funcional, ele pode ter outras intolerâncias alimentares, né? Ele pode ter isso aí secundário, às vezes a COVID tem dado alteração da flora intestinal. Alguns medicamentos podem fazer isso, a aerofagia, que é engolir muito ar, às vezes atrapalha. É uma série de diagnósticos diferenciais benignos, né? Mas eu acho que é prudente com essa sintomatologia, que está entre aquelas que são os sinais de alerta, evacuações incompletas, idas frequentes ao banheiro, fazer isso. Muitas vezes a gente vai ver que é uma síndrome do intestino irritável, é um quadro muito prevalente, né? A gente vai ter em 20% da população, 15% da população, muito associado a estresse, né? Ansiedade, que é uma coisa que acompanha bastante, mas a gente não pode fazer esse diagnóstico sem uma avaliação de um profissional. E também não fazer um diagnóstico baseado no Google, como a nossa própria paciente falou. E é Boa. muito interessante que as fontes de confiança em medicina, assim, ou em saúde, de diversas formas, estão muito preocupantes, né? Porque a gente vê muito coisas caça-like, ou então através de dinheiro, de muita preocupação, de muita desinformação. Então, acho que esse canal que a gente tem aqui é um canal de mensagens, assim, que são confiáveis, né? E nem tudo que a gente lê na internet é verdade. E, às vezes, várias vezes eu recebo pacientes com achados, assim, absolutamente normais de exames que leem uma palavra e procuram no Google, chegam apavorados, assim, achando que tem câncer, tem sofrimento psíquico também. Então, acho que a confiança nos médicos e conversar com os médicos é importante. Roberto, e nesse caso, já pegando aqui a pergunta da Sabrina que está no chat, é o proctologista o especialista nesses casos de sintomas intestinais? Que médico, que especialista as pessoas devem procurar? Olha, tem dois aspectos assim, né? A questão de sintoma pode ser o gastro, pode ser o próstata, né? O gastro, aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, é um pouco diferente algumas coisas são mais peculiares aqui, tá? Para cima ali do Paraná, Santa Catarina, mas muitos gastroenterologistas também são cirurgiões, né? Aqui o gastroenterologista é exclusivamente clínico. Geralmente, o gastroenterologista e o proctologista, ambos estão capacitados para fazer as avaliações desse tipo de sintoma. Então, é muito frequente, eu trabalho em parceria com um colega proctologista que eu encaminho pacientes para ele, e o inverso também ocorra, né? Então, tanto um gastro como um procto podem ser os profissionais, assim, que vão auxiliar, né? E, às vezes, a gente vai ver em algumas situações que a pessoa tem uma fissura anal, aí a gente vai indicar o proctologista. Ou tem uma hemorroida, daí com complicações que precisa de cirurgia ou então de ligadura elástica. Então, qualquer um dos dois profissionais é habilitado na questão da avaliação clínica. Um outro dado importante aí, Alan, é que os próprios pacientes eles têm que estar conscientes e os médicos têm falhado muito em pedir os exames. Então, volta e meia, meu consultório tem muito paciente idoso, né? Tem várias senhoras, assim, octogenários, assim, daí a gente fala, puxa, a senhora nunca fez uma coloscopia? E ela fala, meu médico nunca pediu, né? Então, as pessoas, às vezes, estão no seu cardiologista, no seu geriatra, e os médicos não pedem. Então, é importante a pessoa, se o médico não traz isso, né? E não precisa ser o especialista, o pedido médico pode vir e vem muitas vezes. Hoje, por exemplo, era um dia que eu deveria estar no hospital fazendo colônia, devia ter umas 4 quilômetros, tranquei para ficar aqui com vocês, né? Alguns pedidos vêm da ginecologista, muitas vezes, né? Do cardiologista, muitas vezes vem pedido, vem às vezes também do médico generalista, clínico. Então, a ideia dos médicos pedir os exames é interessante, mas nem todos os médicos pensam nisso, mesmo na hora do check-up, né? Por outro lado, isso é um dado interessante aqui, Alan, que o nosso sistema, nosso exame periódico de saúde consta como exame preventivo, que é o FIT que foi comentado, que é o exame, né, de fezes, de pesquisa de sangue nas fezes pelo método imunoquímico. As pessoas com mais de 50 anos que participam voluntariamente do Programa de Prevenção de Saúde do Exame Periódico do Ministério Público, esse exame é contemplado, né? Se ele dá positivo, a pessoa deve fazer uma coloscopia. O grande erro, se dá positivo, testar de novo. Ele tem uma acurácia muito grande.
Mas ele não necessariamente indica que a pessoa tem câncer, ele só indica a necessidade de fazer uma colonoscopia na sequência. A colonoscopia o plano não paga, tá? O Ministério Público não paga se o sangue oculto der positivo, o plano paga, né? Naquela questão da coparticipação, né? O que a pessoa pode fazer para melhorar os sintomas vai depender do diagnóstico, né? Às vezes vai mudar a dieta, né? Vai fazer uma dieta FODMAPs, vai tomar probiótico, vai fazer psicoterapia. Tem uma coisa agora que se fala de respiração diafragmática, tem alguns remédios que podem atenuar os sintomas, tem alguns casos que se chama síndrome de supercrescimento bacteriano intestinal, que vai usar antibióticos, é muito variável, né? Mas ajuda dietas mais saudáveis, né? Exames, a atividade física ajuda bastante, e redução do estresse também é outra coisa que ajuda, mas nesse caso, então, precisa de uma avaliação e tanto o gastro como o prócto estão habilitados a fazer esse acompanhamento e essas orientações. Obrigado, Roberto. Agora, saindo um pouco dos sintomas, e acho que a terceira pergunta que temos aqui, né? Você já respondeu grande parte, né, sobre os alimentos que comprovadamente contribuem para o câncer coloretal. Isso, a gente tem um aspecto assim que é um pouco novo assim, que é dos alimentos açucarados, assim, especialmente com frutose, que dano que eles podem causar no DNA. Então, uma coisa meio nova assim que está se vendo, parece que eles causam um efeito nos telômeros, que é a extremidade dos cromossomos, até reduzindo a vida. Então, essa questão dos alimentos, inclusive refrigerantes diet, né, e outras bebidas açucaradas, é uma coisa que está se vendo. Eu acho que a grande questão aqui que se coloca é da carne vermelha, que é a questão do limite, né? Que quando se pesquisa, se fala que o limite dentro do seguro, né, estaria em torno de 500 gramas por semana, né? E me parece que um bife tem 100 gramas, assim. É bastante até, né? Eu particularmente acho que uma dieta com menos carne vermelha, mais carne branca, comer mais peixe, uma dieta próxima da dieta mediterrânea é a dieta ideal para todo mundo. Essa é a minha ideia de uma dieta perfeita, assim, para preservar várias coisas, assim, prevenção de Alzheimer, uma boa saúde metabólica, manter um peso bom, né? Essa é a minha ideia da melhor dieta, né? Tem a questão do álcool aqui que também pode entrar. E essa questão do álcool é um pouco polêmica, tá? Quando a gente vai olhar os guidelines, eles colocam 30 gramas de álcool por dia, o que é bastante. 30 gramas de álcool são 2 doses. É tomar 2 taças de vinho, é tomar 2 cervejas, né? Long neck. Estudos recentes, quando houve câncer em geral, cada vez a quantidade de álcool é menor. E alguns estudos, se eu não me engano, até um canadense colocava só 2 doses por semana, né? Porque o álcool pode desencadear, mesmo que não seja no intestino, tumores em outros locais, né? Esôfago, cabeça e pescoço, pâncreas, né? Mama. Então, o álcool, na verdade, é carcinogênico. Tem elementos do álcool carcinogênicos, né? Então, a questão dos embutidos, né? Está estabelecida, não tem um limite, o ideal é evitar, né? E do álcool tem esse limite que eu imagino que vai ser, a tendência é reduzir em recomendações futuras, né? E a questão da carne, né? Que eu imagino que também pois é, exatamente. Às vezes a pessoa não desenvolve um câncer de intestino, desenvolve uma cirrose, né? Ali o comentário, né? A pessoa não tem um câncer de intestino, tem uma pancreatite crônica, né? Eu tenho uma miocardiopatia dilatada pelo álcool. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter por hábito uma vida saudável, e certamente exagerar no álcool não é saudável, né? Para qualquer situação, né? Então, acho que, de modo geral, o que é negativo a gente acabou abordando aqui, né? E tem a questão dos ultraprocessados. Os ultraprocessados, junto com mudanças da microbiota intestinal, talvez seja a explicação pela qual tem crescido o câncer coloretal nessas gerações mais novas, nas pessoas mais jovens. É uma das possíveis explicações. O aumento da obesidade é outro, né? Sedentarismo, está se vendo até a quantidade de antibióticos que recebe na infância, né? Pelo impacto na flora intestinal, né? Então,
são uma hipótese, não se tem uma resposta, mas é um fenômeno observável. Ok, obrigado, Roberto. Ainda sobre os fatores de risco, você acabaste de citar também a questão da microbiota intestinal. Essa pessoa que pergunta, pessoas que apresentam desequilíbrio da composição da microbiota intestinal, a famosa desbiose intestinal, têm propensão a desenvolverem câncer de intestino? Esses dois fatores estão associados. E como é que se faz para melhorar a desbiose intestinal? Isso aí é uma pergunta muito interessante e as respostas assim não são assim tão claras assim. Até outro dia estava vendo assim uma entrevista de um especialista em microbiota internacional dizendo que tem um craze, assim, uma onda da microbiota que as pessoas estão Sim, querendo surfar, né? Então, se a gente sim, olha o Instagram, é muita coisa, assim, de situações que não estão totalmente entendidas e comprovadas, né? De como fazer manipulação da microbiota pelos meios, assim, mais diferentes possíveis, né? Tem uma bactéria, assim, que foi detectada, que parece estar associada, mas não se tem certeza se é se ela causa ou se ela acompanha, que é o Fusinobacterium nucleatum, né? E talvez Escherichia coli e algumas outras bactérias assim poderiam, quando presentes, estar associados a um risco carcinogênico maior ou um desenvolvimento maior de adenomas, mas não tem certeza se isso muda a flora em consequência do câncer ou a flora causaria o câncer, né? São interações muito complexas, assim, de manter aquele ambiente saudável, mas é uma hipótese bastante viável, né? Então, eu acredito que sim, mas não uma desbiose, assim, intestinal, que aconteça, assim, depois de tomar um antibiótico, por exemplo, né? ok. Que dê uma diarreia, eu acho que isso não vai causar um câncer de intestino, seria uma coisa mais crônica. E tem questões que a flora intestinal ela é bastante mutável, né? Individualizada, e essas cepas todas de probióticos, elas são patenteadas, né? Então é muito complicado fazer estudos comparativos, tem muita dúvida. Qual a quantidade de probiótico que se dá para melhorar, por exemplo, a desbiose, se em alguns casos o probiótico pode piorar, em alguns casos o probiótico pode ser até contraindicado em paciente imunossuprimido, eventualmente poderia ter um risco de desenvolver até um quadro infeccioso, né? Então, uma das coisas da desbiose, uma das coisas é que ela não é um marcador ainda de câncer de intestino, a gente não sai pedindo exames da microbiota, eles falharam com marcadores biológicos, ainda não Ok, são exames para isso, né? Tá, assim, o que tem de exame, só pegando um ganchinho aqui para não esquecer, que eu acho que vai ser legal no futuro, são exames de DNA fecal, né, que talvez vão selecionar melhor quem vai precisar da colono, né, e está se desenvolvendo alguns exames também sanguíneos que ainda não chegaram lá. O que ajuda na desbiose, então? Bom, usar antibiótico com moderação, fazer atividade física, ter uma alimentação rica em alimentos integrais, né? Em alimentos in natura, com bastante vegetais. Parece que são coisas que são positivas em melhorar a saúde do intestino, assim como reduzir o estresse, fazer atividade física, né? Não tem nenhuma bala mágica como querem vender aí algumas pessoas, né? Então a gente tem que ter muita cautela. E são alimentos, eu estava na farmácia hoje, eu vim para cá, eu fui comprar um chiclete, eu gosto de mascar um chiclete quando eu estou fazendo meus exames, para dar uma relaxada, às vezes fica um pouco tenso lá, quando a gente está fazendo um exame, se depara com uma lesão mais complicada, né? E daí eu fui uma menina comprar um probiótico, R$ 200, bem caro, são remédios caros e a evidência científica para eles, e existe o grau de evidência e o nível de recomendação, não é tão boa assim. Tá? Então, é um universo muito promissor, né? E tem duas coisas muito interessantes, só a nível de curiosidade, estão sendo desenvolvidas, tá? Uma é um banco de fezes, em que a pessoa coleta suas fezes a modo do cordão umbilical quando está saudável e guarda lá para se autotransplantar em um momento de futuro. É uma coisa que começaram a desenvolver, uma ideia, não tem aqui que eu saiba, tem nos países europeus. Um dos problemas do transplante fecal, ele ficou restrito ao tratamento do Clostridium difficile,
é que algumas vezes o doador, que deveria ser uma pessoa hipersaudável, transmitiu bactérias que causaram infecção no receptor, e até infecção multiresistente. E está bem avançado na Europa e nos Estados Unidos a industrialização de pílulas de transplante fora-fecal. Estão esperando questões de segurança, talvez, e tem uma aposta muito grande de que isso vai ser um game changer, vai mudar as coisas e que a gente vai ter, aí sim, talvez um controle maior nos efeitos sobre a flora intestinal. Eu já tive pacientes com supercrescimento bacteriano intestinal que está indicado tratar, eram pessoas que tinham cirurgia bariátrica, né? E com muitos sintomas de estufamento, gases, mal-estar. Eu dei o antibiótico indicado, que é rifaximina, R$700. E a pessoa piorou. E, inclusive, fez uma colite que teve que internar. Então, é muito cuidado, assim, que as coisas não são tão simples, as coisas nem sempre vão no sentido que a gente quer. E, às vezes, as coisas mais simples são as de maior eficácia, né? Então, enfatizar essa questão dos hábitos de vida saudável, que vale para tudo, né? A gente precisa fazer isso para a saúde de modo geral, e nunca é tarde para começar. Muito bom. Agora entrando mais nos fatores de risco ligado à família, né? Você já falou também um pouco disso aqui. E a pessoa faz duas perguntas aqui em uma. Avó e pai tiveram câncer de intestino. O filho, seja homem ou mulher, deve começar a fazer colonoscopia a partir de qual idade, né? E se essa colonoscopia por si só é capaz de causar aderência que obstrui o intestino delgado. Bom, uma coisa importante sobre a colonoscopia, né, é que ela não causa essas aderências, tá? É mais ou menos o contrário. Alguns procedimentos cirúrgicos, especialmente a esterectomia, que é retirada do útero, ela causa as aderências. Então, as pessoas têm o receio das aderências, né, causando, em alguns casos raros, perfuração intestinal. Mas, como eu citei anteriormente, são situações muito específicas. O mais comum é que ele torne o exame incompleto, né? Então, a pessoa que tem muita aderência, a gente não consegue progredir, interrompe o exame. Colonoscopia não causa aderência, né? Mas se a gente tem uma dificuldade de progressão do aparelho, a gente interrompe. E essa é uma informação importante, que para uma colonoscopia valer, ela tem que ser completa, ela tem que chegar até o cérebro, né? E o exame tem que estar Ok. bem limpo, bem preparado, né? Isso tem que constar do relatório, isso parte também da interpretação do médico que vai receber os exames, né, para indicar quando fazê-la novamente. Quando uma colonoscopia é incompleta, essa é uma situação, que é uma indicação de um exame que se faz pouco, que é a colonoscopia virtual. Colonoscopia virtual, o ideal, assim, seria, nessa situação, o paciente descer, porque está com o intestino preparado para o setor de tomografia, né, e lá faria acordado, o intestino limpo, né, que é o mesmo preparo, um exame de tomografia que reconstrui em 3D essas áreas do intestino que não se consegue ver, né? Então, é um exame que a gente, às vezes, escolhe para alguns pacientes, né? E exatamente nessa circunstância, principalmente, que é a circunstância do exame incompleto para poder ver todo o resto do intestino. Se é incompleto e tem um pólipo mais adiante, se é incompleto e tem um câncer mais adiante, né? Então, é um exame que existe de maneira complementar. Em algumas situações, a gente escolhe fazer por algum motivo. A pessoa está anticoagulada e não pode interromper os anticoagulantes, né? Por alguma questão de natureza de preferência. Às vezes tem muita gente com receio do exame, né? É um exame interessante, mas ele não pegou muito aqui. Na vez passada, eu conversei isso com o Vitor, ele disse que lá em Minas eles fazem com mais frequência. Aqui a gente só tem 2 lugares que fazem. Ah, sim. A questão da idade do câncer de intestino para essa pessoa, né? Olha, no mínimo seria 40 anos ou 10 anos menos do que a pessoa índice. Sempre que a gente tem câncer na família, né? Especialmente em primeiro grau, inicia-se antes, inicia aos 40 anos, né? Ou 10 anos antes. Esse é um caso que tem que ver, talvez, naquele contexto, né? Que é daquela a questão genética, né? Eventualmente, poderia ter uma avaliação genética. Essa questão de estudos genéticos ele é importante porque ele traz, é oferecido nos Estados Unidos estudos genéticos pela internet, que as pessoas compram, e isso traz uma série de implicações.
que não foram ainda padronizados por ensaios clínicos randomizados, pode trazer uma preocupação por doenças que nunca vão ocorrer. Às vezes, o plano de saúde pode se recusar a fazer exames a partir daquilo nos Estados Unidos, e aí são seguros, né, de saúde, né? Então, há um papel do geneticista, às vezes, em algum caso, e faltam alguns dados, né? Mas, sem dúvida, essa pessoa tem que fazer um exame, no mínimo aos 40 anos de idade, né? E, esclarecendo melhor a história de saúde, né? Eventualmente, ver se ela poderia ter alguma risco maior para essas síndromes familiares de não polipóticas, que é a síndrome de Lynch. Pela história, faltariam mais dados para preencherem os critérios de Amsterdã 2, que fazem isso, né? Ok. Mas não recomendaria de forma alguma fazer teste genético por conta própria, nem interpretá-los por conta própria. Boa orientação. Agora entrando diretamente nos exames, né? Quem fez colonoscopia e retirou pólipos do intestino faz 18 anos, há 18 anos, e fez o último exame 9 anos atrás, Tá. deve realizar um novo exame? Deve realizar. Então, tem uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, que a gente foi fazer colonoscopias em intervalos menores, né? Até porque as técnicas de retirada dos pólipos eram incompletas, talvez a definição dos exames não eram tão bons, ficava uma certa insegurança de segmento e os períodos de intervalo pelas várias sociedades, tem mais de 10, 20 recomendações internacionais, eles foram se modificando, né? Então, assim, ó, então começava com 3, depois foi muito para 5, e algumas coisas depois passaram para 7 e 10, de acordo com a apresentação. Então depende muito isso. Vamos partir de um paciente com não esse caso, tá? Colonoscopia normal. Aos 45 anos fiz minha primeira colonoscopia e foi normal. Nenhum pólipo, né? Adenoma, a gente está falando de adenoma, não de pólipo hiperplásico. O pólipo serrilhado também tem um acompanhamento especial, mas eles são mais raros. Quem fez uma colonoscopia normal e não tem um risco aumentado por história familiar, em teoria pode fazer o seu próximo exame em 10 anos, né? Intervalo bom, né? E nem sei se em 10 anos vai ter colonoscopia, né? Pode ser que sejam outros métodos. A gente está pensando em nonorobôs, outras coisas. Quando a pessoa tem pólipos, se esses pólipos são pequenos adenomas com menos de 1 centímetro e até 2 pólipos, deveria ter feito um novo exame em 10 anos. Se foram mais de 5 adenomas ou um com mais de 1 centímetro, um novo exame é em 3 anos. Então, eu diria que essa pessoa está atrasada no seu acompanhamento, né? Ela deve voltar no médico e fazer e fazer isso. Na verdade, até poderia, se completasse aquele primeiro critério, né? Pólipozinho pequeno, adenoma benigno, sem componente viloso e que não fosse maior que 2, né? Eu acho que daí ele poderia fazer em 10 anos, né? Se já fosse 4, seria 5 a 7, né? Se fosse mais que 5, 3, né? Então, isso falta informação, mas eu faria agora. Eu anteciparia no exame, assim, eu faria, já que faz 9 anos, eu acho que não saber, né? Justifica ir no médico de novo e conversar sobre o assunto, né? Então, tem essa parte é importante, né? Que é a parte de interpretação dos resultados, tá? Que às vezes pode ser interessante quando tem uma coloscopia que não é normal e os intervalos é bem complexo. Eu vou até mostrar um quadro aqui, ó, para ter uma ideia da complexidade disso, tá? Isso Ok. depende de exames. Consigo mostrar? Consegue. Pelo que eu percebi, isso também depende do resultado da colonoscopia anterior. Exatamente. É isso que eu vou te mostrar, vou tentar mostrar agora, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, acho que é aqui. E acho que é. Tem que compartilhar a tela, Jorge. Não, não tá. Não botei? Aí.
Tá. Agora sim. Quero te mostrar aqui, ó, como é complicado isso aqui, cara. Então, aqui, ó. Aqui uma coluna, aqui para colonos que são só adenomas, tá? Então, a gente vai ver aqui cada uma dessas situações, né? Vai dizer o intervalo, né? E aqui para pólipos serrilhados, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que tem que tomar cuidado no momento da interpretação dos exames. Primeiro, a pessoa nunca deve se auto-interpretar, né? E às vezes, quando o exame tem mais pólipos, mas geralmente o médico vai conversar depois do exame, né? Vai trazer essa informação. Ele vai recomendar que procure um gastroenterologista, um coloproctologista, para ver o resultado das biópsias, fazer análise e ver em qual situação se enquadra a pessoa, né? Então, para determinar os intervalos, tem a ver, inclusive, com o grau de preparo do intestino. Tem uma escala que vai dizer a limpeza do intestino, e ideal que ela seja um grau 9 de 9. Daí o exame pode valer em sua plenitude. Se o intestino está meio sujo, né, não está tão limpo, o intervalo tem que ser encurtado, né? E tem todos esses aspectos aí do número de pólipos, tamanho do pólipo, tipo de pólipo, que pode ser muito difícil, geralmente não é do conhecimento, e é natural que não seja, de quem não é gastroenterologista ou coloproctologista, de definir o intervalo de repetição do exame, né? Mas é importante fazer exame de segmento. Roberto, uma pergunta que também sempre surge, e já tem aqui no nosso chat também, foi uma pergunta enviada, além da colonoscopia, já falamos bastante, que outros tipos de exame as pessoas podem fazer para tentar o diagnóstico? Pois é, Alas, o exame que a gente coloca assim como muito importante, até foi foco ali do Março Azul, da campanha nacional, e seria o exame de rastreamento padrão em todos os outros países, né? Seria o teste imunoquímico para pesquisa de sangue nas fezes, né? Esse é um teste muito bom, sozinho, assim, ele dá uma redução de mortalidade de 30%, se faz anualmente, em alguns países se faz bianualmente ou até trianualmente, e a partir dele dando negativo, fazendo todos os anos, né? A gente tem, na ausência de sintomas complicadores, a gente tem aí uma probabilidade de conseguir saber o timing de fazer uma colonoscopia. Mas não tem dúvida que a colonoscopia é o padrão ouro, é um exame muito bom. É um exame, assim, que permite resolver as coisas, né? E muitas coisas acabam na colonoscopia. Não faz. Esse é um exame legal para rastreamento de pessoas com risco médio, né? Se a pessoa já tem uma história familiar com uma chance maior de pólipos, acho que a colonoscopia é o exame ideal. A gente também tem aquilo que a gente comentou, mas não tem no Brasil, de pesquisa de DNA fecal. A gente tem o enema baritaro que caiu, a gente tem a colonoscopia virtual, que se dá alterado tem que ir para a colonoscopia óptica, né? E a gente tem também uma combinação que eu não acho tão interessante, mas fazem em outros países, que é fazer só a parte final do intestino com uma retroendoscopia rígida ou flexível. E se encontra o pólipo, daí vai para a colonoscopia. Então é muito comum, né, fazer esses outros exames, que tem uma acurácia menor, uma resolutividade menor, e acabar na colonoscopia. Mas qualquer exame é melhor que nenhum exame, né? E a segunda opção, e a opção para rastreamento populacional, é aquele FIT ou pesquisa de sangue nas fezes pelo método imunoquímico. Eu penso bastante. No caso do FIT, Roberto, ele pode ser pedido por qualquer médico ou ele geralmente é Qualquer só médico pode pedido? pedir. Qualquer médico pode pedir, né? E a repetição anual, né? Mas dando positivo, e essa é uma mensagem importantíssima, a pessoa não fica querendo repetir o exame ou encontrar alguma explicação. Ela faz a colonoscopia. Ok. Roberto, agora vamos para o último capítulo da nossa consulta contigo, vamos dizer assim, que é, então, se eu tenho uma doença, o que é que eu faço? Qual é o próximo passo? Imagina que eu tive o diagnóstico de câncer, né? O que é que o paciente deve fazer? Por onde ele começa? Pois é, o diagnóstico, em geral, Alan, ele vai vir no segundo momento, né? A gente
Porque a gente tem, como a gente viu, né, aquela questão pela colonoscopia, e o diagnóstico é baseado na amostra de tecido, né? A gente, em alguns casos, acho que eu tirei as fotos que mostravam alguns tumores avançados, ulcerados, né? Tem casos que a gente vê e tem certeza que é tumor. E tem alguns pólipos que têm uma cara muito feia e que eles podem não ser malignos, né? Ou ter só um componente maligno, a gente conseguir remover totalmente, né? Então, tem após o exame de colonoscopia, encontrado um tumor, né? Quando ele é muito evidente, inequívoco que é um tumor, e às vezes até a gente se confunde com outras causas, por exemplo, tuberculose no século é uma coisa rara, mas é indistinguível de câncer de, eh, de uma neoplasia, né? Então tem que ter muito cuidado em ter, para partir para o tratamento, a biópsia, né? Então, é uma parte um pouco angustiante, em que a pessoa fica com aquela dúvida, o laudo geralmente vai sugerir que é um tumor, né, mas deve-se aguardar a biópsia. Com a biópsia, a gente vai ter uma ideia do estadiamento, né? A gente precisa estadiar a pessoa. Precisa saber se a lesão foi curada com o procedimento, tem alguns critérios, margens livres, né, não invasão linfática, ou se ela precisa, a gente precisa entender melhor, né? Isso vai ser feito em geral, pode ser feito com o gastroenterologista, com o proctologista, e geralmente também se encaminha para o oncologista, né? Então pode precisar, a partir daí, uma série de outros exames. Então, às vezes, vai fazer tomografia de tórax para ver se não tem doença à distância, ressonância magnética da pelve, tem um exame que é ecoendoscopia do reto para ver o envolvimento de linfonodos e planejar o tratamento, né? Então, passa para uma equipe multidisciplinar e a porta de entrada pode ser oncologia, porque geralmente são equipes formadas com um cirurgião que é oncológico, que acompanha, né? O próprio procto tem seus oncologistas, ou o gastro faz os encaminhamentos, né? Então, o que é comum para mim, né? Na minha ponta, eu faço a colono, eu acabo tendo que falar para a pessoa que tem uma suspeita de câncer, que a gente precisa confirmar, ela volta no meu consultório, a gente vê as biópsias, né? E daí eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu faço em seguida, né? Em geral, eu vou encaminhar para a equipe de oncologia e para o meu proctologista para eles avaliarem, né? É um encaminhamento que eu costumo dar como gasto, mas eventualmente já vou fazendo os exames de estadiamento, né? Para a gente ter uma ideia da doença estar localizada ali no, sei lá, no colo sigmoide, se tem comprometimento linfonodal, se tem invasão para o mesentério, para ter mais informações. Geralmente, os planejamentos de tratamento são em reuniões, idealmente, seriam em reuniões com vários especialistas dessas várias áreas para decidirem, né, como abordar os casos, né, de forma integrada, né? Perfeito, Roberto. Acho que tivemos aqui todo um guia, não é, de prevenção, fatores de risco, diagnóstico, e agora pensando nos possíveis primeiros passos para tratamento. Eu queria primeiro agradecer a todos pela participação. Eu vou passar agora para as perguntas do chat, mas antes eu queria lembrar a todos vocês que temos aqui também no chat um segundo link, que é o link de avaliação do evento. E agora, como estamos já nos encaminhando para os últimos minutos, eu pedia que vocês clicassem ali no último link do nosso chat e fizessem uma avaliação, é muito rápida, menos de 1 minuto se preenche a avaliação do evento. Roberto, a primeira pergunta que apareceu no nosso chat aqui hoje é da Maria Rodrigues, da PRDF. Ela disse que fez colonoscopia, tá tudo ok. Só que ela tem uma endoscopia que deu esofagite crônica e gastrite crônica inativa. Porém, continua com sintoma de azia. Esse é o sintoma que ela tem. Qual é o próximo passo? O que é que ela deve fazer? Bom, acho que da parte... ela tem um diagnóstico de refluxo, né? Ela tem esofagite, né, que é um dos marcadores endoscópicos da doença do refluxo gastroesofágico, cujo sintoma é azia, né? Felizmente, ela não cursa com um risco aumentado de tumores do intestino grosso. É uma doença que merece atenção, né?
e que tem crescido, e no caso dela, o exame é ótimo, porque não mostra nenhum agravante que aumente o risco de câncer, mas ela traz uma informação, esse caso traz um dado importante, né? Que eventualmente acoplar a colonoscopia com a endoscopia, né? E uma boa indicação são pessoas que têm esses sintomas dispépticos, né? Sugerem gastrite ou sugeram refluxo, né? E especialmente homens obesos com mais de 50 anos, especialmente se consumirem bebida alcoólica em grande quantidade, forem tabagistas e tiverem sintomas de longa data de refluxo, porque está crescendo muito a neoplasia da junção gastroesofágica secundária ao refluxo, né? Então, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar fazer medidas anti-refluxo, né? Que envolvem comer em pequenas quantidades, não comer de noite muito tarde, deitar em seguida, evitar alimentos gordurosos, reduzir o consumo de café, refrigerante, cítricos. Provavelmente ela não toma chimarrão, né? O estresse é um agravante, o ganho de peso, se existe, a pessoa emagrecendo tem um benefício, né? E existem alguns graus de esofagite, né? E que eles podem demandar o uso temporário, em geral, né, de um inibidor de bomba protônica, que são aqueles remédios da família do omeprazol. É uma combinação de hábitos, né, e com alguma medicação por algum tempo, em geral, não por tempo contínuo, com essas características da família do omeprazol, que é uma molécula nova, que é a vonoprazana, né, e não me parece que ela precise de alguma endoscopia de controle. E na falha disso, né, que ela vai ver com a supervisão com o gastroenterologista, que pode determinar que ele eventualmente precisa de uma dieta para perder peso, né? Isso tem algum outro fator agravante. Uma coisa que tem piorado muito refluxo é a liraglutida e semaglutida, né, que é o Ozempic, que está de uso assim difuso, né? Para os próprios exames de endoscopia e colonoscopia, é importante ver a recomendação do hospital de quando interromper os exames, porque eventualmente pode ter alimento no estômago, isso ser um complicador para os dois exames e atrapalhar eventualmente o preparo da colonoscopia, né? E ele pode ser um agravante desses sintomas, né? Então, pode ter algum outro fator perpetuador, né? As pessoas que têm com refluxo, em geral, é uma doença meio crônica, né? E que vão ter períodos de melhora e piora, o estresse é muito importante. E 13 medidas de impacto em reduzir são, se tem sintomas noturnos, dormir com a cabeceira da cama elevada, a perda de peso e a interrupção do tabagismo, né? Uma coisa que as pessoas têm muito interesse, agora está acontecendo bastante, e é muito interessante, né? Que coisas da medicina oriental e medicina ayurvédica estão passando a ter ensaios clínicos, né? Estão fazendo agora alguns ensaios comparando medicamentos estabelecidos com alimentos funcionais, né? Então, saiu um ensaio muito interessante, que era do uso da cúrcuma na doença do refluxo, né? Comparável com o omeprazol, não que a gente esteja recomendando agora em substituição, né? Mas é um dado novo, né? Que seria um alimento funcional, né? Muito interessante, assim como tem o café, que em pessoas que têm doença do fígado possa ser protetor, né? Então, é bem interessante isso, e é uma coisa muito nova, né? Que alguns alimentos de uso em medicina alopática, ou né, não oriental, assim, ou que não são da medicina tradicional, são da medicina homeopática, na verdade, ou medicina oriental, medicina ayurvédica, eles estão agora, por causa da China e da Índia, que são potências assim na produção científica, né? Eles estão agora sendo estudados, né? A questão da batata doce, a gente não tem esse dado, né? Então, algumas coisas são de natureza anedótica, que não foram testadas, assim como tem a batata doce, tem as pessoas às vezes tentam chá de pinheira santa e várias outras coisas. O ideal é que isso seja testado, né? De uma forma padronizada, né? E comparado com algum outro tratamento, né? Então, esse ensaio clínico teve uma boa publicação, é um dado muito interessante. A cúrcuma não ficou muito claro se foi utilizado assim, parece que foi utilizado como alimento. E um dos problemas quem usou cúrcuma que reclamou do sabor, né? E não está muito claro assim quais são as doses, como usaria, foi uma coisa um pouco
não tão reprodutivo, mas é assim, um estudo gerador de novos estudos confirmatórios, não é um estudo definitivo, né? A gente não deve tomar isso como algo a ser assim realizado sem ser corroborado por novos estudos, né? Ele é um estudo gerador de hipóteses, né? Mas é bem interessante, eu acho bem interessante isso. Eu gosto muito dessa ideia dos alimentos funcionais e que alimentos são remédio, e às vezes os alimentos são veneno também, dependendo da dose. Existe uma série de substâncias que são hepatotóxicas, né? Inclusive chás de uso comum, em algumas pessoas até o chá verde já causou intoxicação, né? Então, tudo tem doses e tem princípios ativos, né? E a gente tem que usar com cuidado e desconfiar muito da internet, né? Detox, né, pela internet é uma coisa perigosíssima. Outro dia estava uma publicação que era relacionada a que as causas do intestino gorduroso, estetose hepática, eram um parasita, quando não tem nenhuma evidência sobre isso. São todas questões metabólicas, de ganho de peso, disfunção metabólica, né, resistência insulínica, são outras causas, né? Perigosíssimo, muito perigoso. Roberto, excelente novamente. Nós vamos agora para a última pergunta. Todas as outras que estavam aqui no chat já foram respondidas. A última pergunta é do Luiz Otávio e vai diretamente falar sobre o câncer. O Luiz Otávio disse que a mãe dele teve câncer e nunca se conseguiu fazer o diagnóstico de onde o câncer se originou. Entretanto, porque o câncer já estava em vários órgãos abdominais. Entretanto, o câncer também atingiu o intestino. E aí ele pergunta se o fato de ter atingido o intestino implica que é CCR ou não tem como realmente determinar. Realmente não tem como a gente determinar, né? E eu acho que daí, na dúvida, se ele já tem 40 anos de idade, eu faria uma colonoscopia ou uma endoscopia, né? Mas a gente não teria como determinar, infelizmente, né? Uma das coisas que era bastante frequente, né? E é muito interessante isso que os cirurgiões, né, que tratam câncer de intestino, eles estão bem habituados agora a procurar síndromes genéticas, né, a partir das características do indivíduo que teve o tumor e pedindo exames na peça tumoral, né, por imunohistoquímica e outras técnicas que ajudam a gente a entender, né, da prole dos descendentes daquela pessoa quais são as recomendações necessárias, né? Mas nesse caso específico, eu acho que se ele já tem 40 anos, eu acho que eu recomendaria fazer uma endoscopia e colonoscopia, mas não tem como saber qual é a origem mesmo. Ok. Eu queria pegar aqui, Roberto, nessa última pergunta, para aproveitar e fazer um convite a todos que estão aqui. No dia 8 de abril, a PRR1 realizará um evento com o médico da Liga de Combate ao Câncer. Espero que eu tenha acertado o nome, Roberto. Acho que é esse o nome. Porque no dia 8, não é? Ou dia 7 é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. E na semana que vem, então, vamos ter mais um evento sobre esse tema, não sobre o tema câncer de intestino, como foi abordado aqui especificamente pelo Dr. Roberto, mas sim de forma generalizada para o câncer. E o médico da Liga de Combate ao Câncer vai responder várias perguntas sobre vários tipos de câncer em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer. Temos mais uma pergunta aqui da Sandra, Roberto, mas eu queria te fazer um desafio. A Sandra faz a pergunta sobre todo o marketing que existe hoje sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro e como a saúde intestinal afeta a nossa saúde global. Em vez de responder aqui, eu sugiro que a gente escreva uma resposta ou um texto com informações sobre essa pergunta e publique no Portal da Saúde, e todos que participaram hoje conosco vão receber essa resposta, porque eu sei que é uma resposta que envolve muitos fatores, então para que eu não faça que você responda isso com pressa, né? Tenha mais tempo para responder, a gente pode fazer essa orientação por escrito. Pode ser? Não, tranquilo, Alan. Eu agradeço sim pela oportunidade de poder participar,
né? Eu acho que esse formato ficou legal, e eu acho bem importante dar visibilidade aos médicos assim em outras situações que não sejam só as perícias, né? E ver os atestados, né? E dentro da minha comunidade médica é importante que a gente faça a difusão do conhecimento sobre o câncer do intestino, né? Nem sei se a PGR, talvez a gente tenha falhado aí, se não fez, deveria ter sido iluminado de azul como outros prédios públicos, né? E eu acho que a gente deveria tornar isso assim um evento frequente, né? A gente pode ver outras maneiras de fazer, né? Porque, de fato, dentro da gastroenterologia e dentro das questões ligadas aos cânceres, o potencial que a gente tem de prevenir isso, né? Ele é muito grande, né? Então, acho que algumas mudanças de atitude, né? E algumas decisões, né? E às vezes a gente forçar algumas pessoas que estão protelando, né, podem ter um impacto muito grande, né? Então, eu te agradeço muito, né? Eu acho que a gente se encaminha para o final, né? Estou fazendo meus agradecimentos. Acho Isso que é isso, mesmo. né? E então eu te agradeço aí a colaboração, aí a parceria que a gente tem, né? Pode contar comigo aí em outros temas, né? Mas eu acho que esse é o mais importante fato, de maior impacto. Com certeza, esse é o de maior impacto na gastroenterologia atual, junto com a questão ligada ao fígado gorduroso também, esteatose hepática, doença metabólica do fígado não alcoólica e os novos nomes que têm se dado, né? E eu queria agradecer aqui ao suporte do Márcio, aí sem o Márcio não teria funcionado, que ficou aqui todo esse tempo, meu guru da tecnologia, né? A Ednei também, que ajudou muito aqui em dar todo o apoio, isso como sempre faz, né? Todo o pessoal aí da PGR, né? E as pessoas que nos assistiram, né? Eu fiquei, assim, muito agradecido e honrado, assim, de vocês prestigiarem o nosso evento, né? Espero, de alguma maneira, assim, ter colaborado com algumas informações, né? Desse meu jeito, assim, que eu acho que é mais contraído e tal, e às vezes meio acelerado, mas é isso, gente. Eu acho que é importante cada um tome um papel ativo sobre a sua saúde, né? E são decisões simples, às vezes, não complexas, né? E atitudes simples, assim, e a gente sempre pode melhorar, né? Acho que eu digo isso muito para os meus pacientes, que a gente Nós sempre é, pode melhorar. nós é que agradecemos, Roberto, a você, a Edneia, a toda a equipe da PRR4 pela integração com a PGR, e assim a gente conseguiu promover esse evento para mais de 80 pessoas que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora e meia de conversa contigo. Boa tarde a todos, fiquem bem e até a próxima. Tá, muito obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.